É tudo amor. Sei que não é tão fácil viver a dois, se há na estrada há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Heia! O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. Há muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Eu amo amar você, eu quero amar mais, muito mais, no olhar, meu coração chama e o meu te amar, te querer. Isso é o amor. Isso é o amor, aleluia. O amor é lindo. Aleluia. Oh, a cheia da raça e canta lá baixo. É como descobrir um caminho no mar. É como nas estrelas Você é como sonho de Deus para mim. Eu vou te amar até o fim. Eu vou te amar até o fim. Oh, aleluia. Vou te amar até o fim. Gente, Deus tem me dado a palavra de divórcio para ministrar aqui. Eu não estudei, não fiz esboço para falar. Eu vou ler a palavra e ele vai falar o que ele quer falar, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Aleluia. Oh, a cheia da Siri canta labarraçoa, da rabaceira canta labas. A presença dele é real e forte aqui. Eu passo o dia inteiro ouvindo louvor. A minha televisão eu dei. Eu não tenho televisão aqui. Podem me chamar de religiosa, de fanática, mas se é para viver para meu rei e cumprir o que ele quer cumprir em minha vida, sinta-se à vontade para me considerar fanática, religiosa, o que você quiser. O que importa é a vida que eu vivo com Deus. E eu sou obediente apenas a Ele. E agora eu vou deixar a palavra que ele pediu sobre divórcio, que está aqui no livro, no último livro do Velho Testamento, em Malaquias 2. E eu não vou ler apenas o 16. Eu vou ler a infidelidade de Judá. Vou tentar aqui falar uma forma breve para que você possa entender. E se você hoje está querendo tomar a decisão do divórcio, que você possa analisar tudo, mas analisar tudo mesmo, antes de você tomar essa decisão, que não vai prejudicar apenas a você, até porque se você constituiu família, se você teve filhos, existem outras pessoas envolvidas, então você não pode agir de uma forma egoísta, pensar em desfazer tudo, desistir de tudo, sem analisar, sem procurar meios para resolver os problemas e para restaurar o seu lar, a sua família e o seu casamento.
A Bíblia diz em Malaquias 2, eu vou ler do 10 ao 16. Talvez essa tradução aqui, porque essa Bíblia eu comprei, então a tradução dela tá bem próxima dos originais. Ela não tá na linguagem atual. E talvez não fique tão compreensível para você, mas o Espírito Santo vai falar através de mim e você vai conseguir compreender. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: não há um único Pai para todos? Não é Deus o único Criador para todos? Porque cada homem é desleal para com o seu irmão, violando a aliança dos nossos pais. Os atos de Judá têm sido desleais, e a abominação tem sido os de Israel e de Jerusalém, porque a santidade do Senhor tem profanado Judá. A quem ele amou e casou, mesmo sendo filha de um Deus estrangeiro. Poderá Javé cortar o homem que faz acepção de pessoas e blasfema das tendas de Jacó, mesmo que apresente ofertas de cereais ao Senhor dos Exércitos? E isto fazes em seguida: cobres com lágrimas o altar do Senhor e com gritos de dor. Ele, no entanto, não contempla vossas ofertas. Ele não contempla, ele não recebe. E nas vossas mãos não tem prazer. Contudo, vós dizeis: o porquê disto? Porque o Senhor é testemunha entre vós e a mulher da vossa juventude, contra quem vós fostes desleais. Ela é a tua companheira, a mulher da tua aliança. Ele não faria isto? O que ele procurava? Ele foi em busca da descendência de Deus, conservando seu espírito com a mulher da sua juventude em sua deslealdade. Ele odeia ser afastado, diz o Senhor. Aqui é a parte que Deus fala que odeia o divórcio. O Deus de Israel, mas cobre as suas vestes com violência, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guarda o teu espírito para que não sejas desleal. É uma palavra difícil, eu não estudei, mas o Espírito Santo vai falar. Quando Deus fala aqui, ele está falando justamente da infidelidade do homem, mas ele cita da infidelidade do homem, principalmente por buscar uma aliança com a mulher estranha. Deus, ele nunca permitiu o relacionamento de um povo que não fosse Israel com Israel. E os homens que ele separou para ele, a maioria se perderam justamente por fazer e firmarem alianças com mulheres estranhas, mulheres que Deus não aprovou. Eis a importância de você se relacionar com pessoas da sua mesma crença, do seu mesmo propósito, porque isso tudo vai refletir no futuro. Isso tudo é pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu, não professam a mesma fé que a sua, já é um parâmetro para o seu casamento começar a ter um choque no meio termo de realidade, porque nem todo mundo vai conseguir alinhar isso. Vai haver divergências de pensamentos. Então, o que é que eu quero ressaltar em relação ao divórcio? Primeiro, eu quero começar a dizer que lá em Gênesis, Deus falou que o homem deixará pai e mãe e irá pegar sua esposa e eles se tornarão uma só carne e um só corpo. Lá em Amós 3,3, a Bíblia diz que dois só podem andar juntos se ambos estiverem de acordo. Para você ver, uma coisa está ligada à outra. O homem vai pegar uma mulher e vai se tornar um. Amós 3,3 vai dizer que dois só podem andarem juntos se estiverem de acordo. Então, isso tem que estar ligado para poder você estabelecer uma aliança com uma pessoa. Ambos têm que concordar. E você tem que entender que quando você pegar uma mulher para ser sua, ela vai ser só sua, vocês vão ser um. Hoje em dia existem muitos problemas nos casamentos e um deles é que o homem quer casar e quer manter uma privacidade. Se você quer casar, meu amor, esquece privacidade, porque você se tornou um.
Se você quer privacidade, permaneça solteiro. É como Paulo fala lá no Novo Testamento. O homem que bem souber, não toque em uma mulher. E ele não quer dizer isso para abrir um espaço para você virar um homossexual, não. Ele quer dizer porque ele sabe a importância que é um homem tocar em uma mulher, ter uma mulher como a sua esposa, a responsabilidade que é. Porque você vai ter que lutar contra a sua carne, para você não dar lugar à sua carne, para não abrir brechas para o pecado, para o adultério, para a infidelidade. E isso é um dos fatores que causam a separação, porque nem todas as mulheres aceitam serem traídas, elas abrem mão mesmo do casamento, elas não querem saber se constitui família, se tem filho. Tem muitas mulheres que são intolerantes à traição. E hoje em dia, principalmente porque estão atualizando tudo, e aí a mente da mulher está atualizada, ela é mais independente, ela trabalha, ela tem outra visão, tem outros conhecimentos, então elas não aceitam mais serem traídas e deixar por isso mesmo. E também os homens hoje também não têm mais aquele respeito em trair a mulher e fazer com que ela não saiba. Parece que ele escancara, vou trair porque ela não me larga, e aí acaba que vive uma falta de respeito no ambiente que era para ser santo. Deus, quando fez o casamento, ele fez o casamento para ser um ambiente santo, consagrado, firmado nele. E Deus, ele odeia quebras de alianças, e não só no casamento. Existem pessoas que fazem alianças com Deus, e aqui no Antigo Testamento, se você ler ele todinho, você vai ver que os homens faziam aliança com Deus. Deus chamou os homens, o Israel, o povo de Israel, para ser dele. E eles quebraram essa aliança com Deus, adorando a deuses estranhos. E isso aconteceu sempre. Porque o homem tem uma raiz egípcia nesse Antigo Testamento. Então eles tinham a necessidade de fazer deuses estranhos para adorar, imagens de escultura. E isso tudo desagrada a Deus, por isso que Deus chama eles de adúlteros. Adúlteros significa infiéis. Ó infiéis, porque se voltaram para adorar deuses estranhos. Então todo tipo de quebra de aliança Deus odeia, Deus abomina. E o casamento é um deles. Se você escolheu sua mulher, se você firmou aliança com ela diante de Deus, diante dos homens, você tem que honrar a aliança que você fez. Você tem que ser homem para honrar a aliança que você fez. Porque eu estou direcionando para o homem? Porque a maioria dos divórcios ocorrem por causa da imaturidade, da infidelidade dos homens. As mulheres, ela mantém mais um jogo de cintura. Eu não estou dizendo que não ocorrem mulheres que façam a infidelidade, que traiam, que caiam no adultério. Existe também. Mas a maior parte vem do homem, por ele ser atraído pelo contato visual, por ele não conseguir conter o desejo dele da carne, o desejo sexual, pela ele não conseguir manter uma fidelidade no leito matrimonial com a mulher, principalmente quando tem muitos anos de casado, principalmente quando é mais velho, ama ser seduzido pelas novinhas. E esse caminho, Deus já falou lá em Provérbios que essas mulheres levam para o caminho da perdição, que o leito delas está montado no inferno, e o homem que vai e segue a elas, esse é o caminho que ela vai levar. Por isso que existem muitos homens que traem as mulheres com essas meninas novas, saem de casa, largam tudo e depois são traídos por elas, muitas vezes perdem tudo financeiramente e volta para a mulher. E muitas vezes a mulher ainda aceita eles todo quebrado, muitas vezes com doenças sexualmente transmissíveis, com vários problemas, sai de casa, onde vivia uma plena paz e uma família, e volta carregado de problemas, e a mulher, com aquele amor, ainda acolhe e aceita de volta e perdoa, mas nem todas as mulheres estão exercendo o perdão. Então, Deus está falando aqui, aquilo que ele uniu, o homem não separe. O homem é você, não é outra pessoa. É você que tem que se policiar. É você que tem que honrar a aliança que você fez, porque você tirou uma filha de alguém de uma casa para casar, para honrar a sua palavra. Então você tem que ser homem e honrar essa pessoa. Por isso que antes de casar, Deus te deixa livre para você escolher com quem você quer casar. Ele te dá essa liberdade. Veja, a pessoa atende os seus requisitos, ela tem os propósitos que vai caminhar alinhados com os seus. Não vá por beleza externa, até porque não existe pessoas feias. Existe beleza que não te agrada, porque sempre vai haver alguém que vai achar a pessoa bonita. Ninguém foi feito para ficar só. Se a beleza dela não te agradou, vai agradar outra pessoa e assim sucessivamente. Mas
O parâmetro para você escolher alguém para estar do seu lado, você sendo cristã é homem de Deus, é mulher de Deus, o propósito dela está com o meu, está alinhado com o meu, porque a maior divergência, o conflito que existe hoje entre casais é a divergência de propósitos. Você não pode, você deseja ter filho, a mulher não deseja, não case com ela. Você vai ter um choque lá na frente, você não vai mudar o pensamento dela e você vai se frustrar. Se você é um homem de Deus separado para ser missionário, para ser um servo, para ser um pastor, não case com a mulher que não tem esse chamado, porque ela não vai entender. Ela não vai te acompanhar, ela não vai largar a vida dela, a independência dela para te acompanhar, para ser sua companheira, para seguir do seu lado. E as mulheres da mesma forma. Se você não tem o chamado ministerial, eclesiástico para cumprir, então não case com um homem que tem esse chamado, porque vai haver o conflito. Porque ele vai ter que sair viajando, ele vai passar a noite sem dormir, ele vai ter que jejuar, ele vai ter que se consagrar, ele vai ter que renunciar. E a mulher precisa acompanhar ele para poder eles ficarem fortes no Senhor e exercer o chamado. E se você não tem esse chamado, não case com ele. Deixe ele casar com a mulher de Deus que tem o mesmo chamado. Você vai, procure em Deus um homem de Deus, mas que tem o mesmo propósito que o seu, para que ambos assim vivam em unidade. E não cause um transtorno de construir uma família e depois destruir. Não podemos normalizar o divórcio. E eu não estou falando uma palavra para pessoas que não seguem os princípios bíblicos. Eu estou falando para quem segue, porque isso está sendo normalizado no meio cristão. Não podemos normalizar o divórcio. Quando você pensar em se divorciar, pense os motivos que te fez a casar com essa pessoa. Volte no início da história e reveja tudo antes de pensar em destruir o seu casamento, porque Deus não se agrada. Quando no Novo Testamento, quando foram falar a Jesus, por que Moisés deu a carta de divórcio, Jesus disse por causa da dureza dos corações. Deus não aprova o divórcio. O homem mesmo que faz as suas aprovações, com as suas escolhas erradas, se deixando contaminar pelas coisas externas, pelas coisas carnais. E tudo isso desagrada a Deus. Eis a importância de você estar alicerçado em Deus. Quando você está alicerçado em Deus, guiado pelo Espírito Santo, você não deixa as coisas externas, carnais, tomar conta da sua vida e principalmente do seu leito matrimonial. Outra coisa que faz surgir a infidelidade no casamento é a imoralidade sexual. Isso é muito importante. A imoralidade sexual dá abertura para outros pecados. E um dos é o adultério, é a infidelidade. Então mantenha o sexo santo. Quando eu estou falando sexo santo, eu não estou mandando você ter um sexo monótono, papai e mamãe, para ser mais precisa aqui. Não é isso. Um sexo santo é um sexo que você não vai aderir coisas que desagradam a Deus, que Deus já falou que não é para ser feito. Porque tudo isso você dá abertura para outros pecados. É como diz Davi. Um abismo chama outro abismo. Se você dá uma aberturinha para um pecado, você vai dando brechas para outros pecados e quando você vê, você já está todo afundado e já não consegue mais se recuperar. Então é muito triste hoje ver famílias de pessoas cristãs que dizem seguir um princípio bíblico, normalizar o divórcio. E o pior, ficam casando e descasando e ainda levam o nome de Deus fazendo a obra, porque isso está acontecendo com pastores, largando suas esposas, casando com mulheres mais novas, achando que isso está lindo e agradando a Deus. Deus mandou eu ir em uma igreja onde o pastor fez isso, ele largou a mulher dele e casou com outra. Eu falei, eu não vou nessa igreja. Eu não gostei desse pastor, não gostei da cara dele, Senhor, e eu não vou lá nessa igreja. E aí eu falei, Deus, eu não vou me sentir bem nessa igreja. E Deus falou, você vai, a casa é minha. E o que ele fez, ele vai dar conta a mim. E aí eu tive que ir nessa igreja, porque eu tinha um propósito para cumprir lá. Mas aqueles que estão guiados com Deus estão de olhos abertos e atentos a tudo isso. Completar anos e anos de casado, gente, não é fácil. O amor não é fácil, não é só flores, tem os espinhos. Mas ambos têm que saber superar juntos. Tudo que vier, dificuldades, lutas, são juntos que era para ser superados. E Deus está triste com essa situação dentro da casa dele. As pessoas casando, se descasando, fazendo uma baderna e ainda levando o nome dele.
como se ele não estivesse vendo nada. Mas ele está vendo tudo e ele não está se agradando. É por isso que hoje você não vê mais o fluir do Espírito Santo tanto assim, porque o pecado já tomou conta de tudo. O homem busca o seu próprio desejo, satisfazer a sua vontade, não está nem aí para a vontade de Deus. Se Deus diz que eu dei o divórcio, eles estão anulando o que a palavra diz, eles não estão nem preocupados com o que Deus gosta, com o que Deus não gosta, e Deus está de olho em tudo isso. Aí as pessoas olham para a terra, vê a terra desse jeito e acham que é por causa dos ímpios, não é não. É por causa dos crentes com condutas de ímpio. E Deus não está se agradando. E Ele manda eu te dizer hoje, não normalize o divórcio. Valorize a sua família. Valorize a aliança que você selou no altar diante de Deus. Porque Paulo diz lá em Coríntios que os casamentos no Senhor não serão separados. Eu evangelizei um Uber e ele estava revoltado com a igreja, se desviou porque ele casou com a mulher que ele disse que era do manto, que nem cabelo cortava, que não se depilava. A mulher vivia no monte e no fim a mulher largou ele porque estava apaixonada pelo ex. E ele falou, como a igreja disse que eu não posso casar de novo, então agora eu estou aqui no mundo entregue à prostituição. Ele me falou e ele ficou com os olhos cheios de lágrimas porque ele amava a mulher. E aí eu peguei e perguntei a ele assim, a mulher era tudo isso do monte, rodava no manto, tal, não cortava cabelo, mas você perguntou a Deus se ela era a mulher para você? Aí ele ficou calado. Mas eu vi, ela ia pro monte e falei, você viu que o seu olho viu. Mas eu tô te perguntando, você perguntou a Deus se ela era a mulher para você? Porque Deus, ele vê além do seu exterior, ele vê o interior. Ele sabia como estava o coração dela, ele sabia quem ela era. Você perguntou a Deus? E aí ele calou a boca e eu falei, não responsabilize a Deus pelas suas atitudes. Foi você que casou com ela, Deus não tem nada a ver com isso. Pode voltar para o altar, deixar sua prostituição e você vai casar de novo, porque o seu casamento não foi constituído no Senhor, foi pela sua vontade. Existem casamentos que Deus já me usou para desfazer, gente. Porque não era dele. Como também existem casamentos que Deus me usou para restaurar porque era dele. Eis a diferença. Eu não normalizo o divórcio, mas Deus me mostra quando é dele e quando não é. Quando eu posso, quando ele vai me usar para restaurar e quando ele diz que não é para restaurar, que é para divorciar. Por isso que antes de tomar uma decisão de casar, pergunte a Deus se é da vontade dele. Pergunte a Deus se ele está nesse casamento, se ele está nesse negócio, para você não tomar uma decisão errada, apenas pela sua visibilidade, pelo que você viu. Ele vai te conduzir à pessoa certa para você, a pessoa que vai estar alinhada com o seu propósito, a pessoa que ele sabe que vocês vão desfrutar de um verdadeiro lar, de uma família, não vai ser isentos de dificuldades, porque estamos nessa terra e é impossível viver uma vida pleníssima sem dificuldades. Mas, através do poder do Espírito Santo, você vai manter um relacionamento sólido em Jesus, firmado na rocha, que pode vir a tempestade que for, ela não vai ser desfeita, ela não vai ser abalado, não vai ser, porque Jesus, ele é a base, ele é o centro, ele é tudo do casamento. Não desista da sua família. Não deixe, hoje em dia as pessoas estão casando com muita imaturidade, não toleram mais nada, não sabem conversar, não tem diálogo. Tudo isso vai fazendo com que desgaste-se. Tudo isso vai fazendo com que o casamento chegue ao fim. A falta de diálogo, a divergência de pensamentos, a competição no casamento, o homem querendo ser melhor que a mulher querendo ser... Com esse lance de independência feminina, a mulher fica lutando para ser melhor do que o homem, para ser maior do que o homem. Isso tudo acaba com o casamento. Gente, o homem é o provedor da família. Deus instituiu ele para prover, para cuidar e para zelar de você. E o prazer do homem é saber que ele é seu protetor, que ele te protege, que ele te acolhe. E se você se torna independente e toma a frente do homem, você tira o prazer dele. E uma das coisas que satisfaz o homem é saber que ele dá prazer a uma mulher. E um dos prazeres do homem é esse, saber que ele cuida de você, que ele é o seu provedor, que você está sob a autoridade dele. E as mulheres estão tirando isso do homem porque elas tomam a frente para resolver tudo. Aí quando eles acham aquela menininha que nem trabalha, que nem faz nada, que ele cuida, que ele tem que fazer tudo por elas, ele vai, se apaixona. Aí você fala, ai meu Deus, onde foi que eu errei? Errou tomando o lugar do homem.
O homem precisa ser homem na sua vida. O homem tem que ter o papel de homem na sua vida. Você precisa se deixar ser cuidada pelo homem. Deixar ele ter a atitude de homem no casamento, na sua vida. É para isso que ele existe. E quando você tira isso, ele perde o prazer. E homem, quando não tem prazer, ele perde o interesse. Muitas vezes não é porque você é gordinha, que você tá se sentindo assim, assada, não. É só ele perceber que ele não te dá mais prazer, ele perde o interesse em você. É por isso que você não pode parar de investir no sexo. Mesmo sendo gordinha, existem mulheres gordinhas que já não querem mais botar uma lingerie pro marido porque tá gordinha. Ele não tá nem aí pra sua gordura. Ele quer que você se ame do jeito que você é. Se você puder se cuidar, se cuide sim, que é ótimo, é maravilhoso para você e para a saúde. Mas o que mais interessa e importa para um homem é saber que ele te dá prazer. Independente de você ser gordinha, magrinha, de você ter silicone, de você não ter silicone, ele não tá nem aí para isso. Porque o que dá prazer ao homem é saber que ele está te dando prazer. E existem mulheres que, de tanto cansaço, de tanto enfado, se sobrecarrega no dia a dia. Quando tem filho, se dedica mais ao filho do que ao marido. E aí acaba prejudicando o leito sexual. Acaba perdendo o prazer sexual. Deixa de sentir prazer com o marido. E aí o marido vai perdendo o interesse. E aí o que ele acha de novo na rua? Ele sente interesse porque ele está vendo que ele está dando prazer, que ele está sendo homem. O que faz um homem ser homem é isso, é saber que ele está dando prazer à mulher. E quando isso se perde no leito matrimonial, já era. Ele perde o interesse. Então não é porque você é mais bonitinha, mais feinha, mais gordinha, mais isso, mais aquilo. É você tirar o lugar do homem da sua vida. Deixe ele ser o homem da casa. Foi para isso que ele foi feito. E outra coisa, mulheres briguentas, mulheres rixosas, mulheres que reclamam de tudo. Isso também o homem não gosta. O homem gosta de ser admirado, bem tratado, com amor, com carinho. Eu não estou dizendo que vocês nunca vão dar uma discussãozinha, mas mulheres que gritam, mulheres barraqueiras. Salomão já disse que é melhor viver em uma casa bem humilde, pingando goteira, do que em uma mansão, de que um palácio com a mulher rixosa, com a mulher briguenta. Então, não seja esse tipo de mulher. Se você tem algo para conversar com seu marido, chame ele a sós no seu quarto e converse. Olha, amor, isso não me agradou. Não precisa gritar, fazer barraco, chamar a atenção de ninguém, porque homem não gosta disso. E assim vocês vão conversando, se alinhando e as coisas vão sendo colocadas em ordem. Casamento é construção, gente. A sua casa não fica pronta de um dia para o outro. É anos para construir, ainda assim você não deixa ela do jeito que você quer. E assim é um casamento. Não normalize o divórcio, porque Deus não se agrada disso. Se você escolheu sua mulher para casar, se você escolheu esse rapaz para casar, se você escolheu o seu amor para ser o amor da sua vida, ame a sua escolha. E não normalize o divórcio. Muitas pessoas estão envolvidas e podem sofrer as consequências dessas atitudes que vocês vão tomar sem refletir. Quando você pensar em desistir do seu casamento, volte ao início de tudo. Faça uma linha do tempo e volte ao início que te fez casar com ela. E de lá vocês recomeçam e voltam tudo de novo, sem cometer os mesmos erros. A vida pode até existir erros nela, mas ela não é obrigatório você viver a vida constituindo desses erros. É tempo de corrigir as coisas, de alinhar, não de desistir, não de desfazer e não de destruir. Que Deus abençoe a sua vida e seu casamento e sua família. E principalmente que Ele te renove a mente, te dê sabedoria, para que você não venha quebrar as alianças que você faz, porque isso não agrada a Deus. Boa noite. Deus te abençoe.